Em uma cafeteria esquecida pelo tempo, um olhar silencioso mudou o rumo de duas vidas. Uma proposta improvável prometia resolver tudo, mas o coração tinha outros planos. Durante 7 dias, o amor e a mentira caminharam lado a lado, até que a verdade exigiu ser ouvida. E no fim, o que parecia encenação revelou o sentimento mais genuíno de todos. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O aroma do café recém-passado era a única constância em um dia que prometia ser mais um turbilhão de incertezas. Na pequena cafeteria de esquina, onde o vapor dançava sobre as xícaras e o burburinho das conversas se misturava ao tilintar suave das colheres, ela se movia com a agilidade de quem conhecia cada centímetro daquele espaço. Desde a adolescência, os balcões e as mesas eram seu palco e a bandeja sua extensão. Cada sorriso forçado para um cliente impaciente, cada bom dia apressado, era um tijolo na construção da vida que ela tentava erguer para o pai. Mas a construção ruía. As contas empilhadas como um castelo de cartas prestes a desabar eram um lembrete cruel da realidade. O telefone do hospital, que tocara incessantemente nas últimas semanas, tornara-se a trilha sonora de seu desespero. A cirurgia do pai não podia mais esperar, e o prazo para o pagamento se encurtava a cada amanhecer. O nó na garganta era um companheiro constante, apertando-se a cada vez que a máquina de café chiava, lembrando-a do tempo que se esvaía como a areia entre os dedos. Enquanto a vida dela se desfazia em preocupações, um homem silencioso observava. Ele, o cliente do canto, era uma figura quase etérea, mas de presença inegável. Elegante, pontual e sempre reservado, ocupava a mesma mesa perto da janela dia após dia. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, seguiam cada movimento dela. A firmeza com que segurava a bandeja carregada, a delicadeza com que depositava as xícaras, a paciência quase infinita com que lidava com os clientes mais rudes. Ele notava a linha de cansaço sob os olhos dela, o sorriso que não alcançava a alma, a resiliência que a mantinha em pé. Não era por acaso que ele estava ali. Em seu mundo de luxo e heranças, onde cada relação parecia vir com um preço, ele se sentia sufocado. A busca por um amor verdadeiro, um companheiro para a vida, tornara-se uma farsa. Mulheres desfilavam em sua órbita, mas seus olhos sempre brilhavam mais para o saldo bancário do que para a pessoa que ele era. Cansado de amores falsos, de interesses velados, ele decidira que era hora de inventar um. Era o último pedido de seu avô, um homem sábio e de poucas palavras, mas que enxergava além das aparências. Encontre alguém com quem possa construir uma vida, meu neto. Alguém real. E ali estava ela, a personificação da autenticidade em meio ao caos. Ele a observara por semanas, traçando um perfil silencioso, quase invisível. Sabia de suas lutas, da dedicação ao pai, da dignidade com que enfrentava cada adversidade. E foi então que a ideia, tão absurda quanto genial, tomou forma em sua mente. Naquela tarde, quando o movimento da cafeteria diminuía e a luz dourada do fim do dia invadia o salão, ele a chamou. Sua voz era calma, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade inegável. Ela se aproximou, o bloco de pedidos na mão, o cansaço pesando nos ombros. "Senhor, deseja mais alguma coisa?" perguntou, a voz um pouco rouca. Ele a olhou nos olhos e, pela primeira vez, ela sentiu a intensidade daquele olhar. Não era um olhar de julgamento, mas de uma curiosidade profunda, quase um estudo. "Sim", ele respondeu, e o som da palavra preencheu o pequeno espaço entre eles. "Desejo fazer uma proposta." A proposta parecia saída de um roteiro de cinema, tão inverossímil quanto tentadora. Fingir ser sua namorada por 7 dias. A moeda de troca, uma quantia que resolveria todos os problemas dela, que garantiria a cirurgia do pai, que pagaria todas as contas vencidas e ainda daria um respiro. O choque a paralisou. Era indecente, humilhante, mas ao mesmo tempo a única saída. A imagem do pai, frágil na cama do hospital,
a voz da enfermeira cobrando. Tudo girava em sua mente. O desespero era um motor mais potente que qualquer orgulho. 7 dias, ela conseguiu balbuciar, a voz quase inaudível. 7 dias. Tempo suficiente para convencer minha família de que encontrei a mulher certa, e dinheiro suficiente para que você não precise se preocupar com nada por muito tempo. A hesitação foi breve, mas excruciante. A dignidade clamava por uma recusa, mas o amor pelo pai gritava por aceitação. Com a alma em frangalhos, ela assentiu. Eu aceito. Naquele instante, o mundo dela se dividiu. O cheiro de café, antes, seu refúgio, agora parecia misturar-se ao aroma de uma farsa que estava prestes a começar. O contrato foi assinado em um café deserto, sob a luz fraca de uma luminária. Uma caneta, um papel e a promessa de uma vida nova, construída sobre uma mentira. Os dias seguintes foram uma vertigem. Novas roupas, sapatos que machucavam, aulas de etiqueta que a faziam sentir-se um peixe fora d'água. Ele, o homem silencioso, transformou-se em seu professor particular paciente e exigente. Você precisa andar assim, falar assim, segurar a taça. Desta forma. Cada improvisação era ensaiada à exaustão. Cada sorriso forçado, um passo a mais em um mundo que ela jamais imaginou frequentar. Ela, a jovem da cafeteria, estava prestes a mergulhar em um universo de luxo, aparências e segredos. Um mundo onde a verdade era um luxo que poucos podiam se dar. E enquanto as cortinas da farsa se abriam, ela sentia um misto de medo e uma estranha excitação. Afinal, por mais que tudo aquilo fosse uma mentira, a promessa de salvar seu pai era a mais pura verdade, e por ela estava disposta a tudo. Os dias que se seguiram àquele aperto de mão no café deserto foram um borrão de sensações e descobertas. Ela, que até então vestia jeans surrados e camisetas com manchas de café, viu-se diante de um guarda-roupa que parecia pertencer a outra pessoa. Tecidos finos, cortes impecáveis, sapatos de salto que a faziam cambalear nos primeiros passos. Cada peça era um lembrete de que aquela não era sua vida, mas um papel que ela precisava interpretar com perfeição. O espelho devolvia uma imagem estranha, quase irreconhecível. Era ela, sim, mas com um verniz de sofisticação que a fazia sentir-se uma impostora. As aulas de etiqueta eram um suplício. Aprender a segurar os talheres, a postura correta à mesa, a forma de sorrir sem parecer forçada, a arte de conversar sobre assuntos que ela mal compreendia. Ele, o homem que ela agora conhecia como Daniel, era um professor implacável. Seus olhos azuis, antes observadores e distantes, agora a escrutinavam com uma intensidade que a fazia corar. Ele corrigia seus gestos, sua fala, a inclinação de sua cabeça. Menos ansiedade, mais confiança, mesmo que seja fingida, ele dizia. A voz sempre calma, mas firme. Ela, por sua vez, tentava absorver cada ensinamento, cada nuance daquele novo mundo. A cada erro, a imagem do pai doente surgia em sua mente, um lembrete cruel do porquê estava ali. A humilhação de se sentir inadequada era um preço pequeno a pagar pela chance de salvá-lo. Mas, em meio às lições de alta sociedade, ela começou a observar Daniel de uma nova forma. Ele, tão polido e controlado, revelava pequenos tiques de impaciência, um olhar distante que denunciava uma mente sobrecarregada. Ele também estava atuando, ela percebeu, preso às expectativas de sua própria família. A mansão de Daniel era um labirinto de luxo e silêncio. Salões imponentes, obras de arte nas paredes, jardins meticulosamente cuidados. Contrastava violentamente com o pequeno apartamento onde ela vivia com o pai, cheio do cheiro de remédios e da vida real. Ali, tudo parecia ensaiado, perfeito demais. Os empregados se moviam como sombras, e o silêncio era interrompido apenas pelas instruções de Daniel, ou pelos seus próprios passos incertos nos pisos de mármore. Amanhã você conhecerá meu avô, Daniel anunciou uma tarde, enquanto revisavam o roteiro da história de como se conheceram. Ele é a pessoa mais importante para mim, e a mais difícil de enganar. O coração dela deu um salto. O avô.
O homem por trás de toda aquela farsa, aquele que, segundo Daniel, tinha uma intuição afiada. A ansiedade apertou seu peito. Ela se sentia como uma atriz prestes a entrar em cena, sem saber se conseguiria entregar a performance de sua vida. E se ele perceber? Ela perguntou a voz embargada. Daniel a olhou e pela primeira vez havia um lampejo de algo que parecia preocupação em seus olhos. Ele não vai. Você é boa. Você tem a essência que ele procura, mesmo que a gente esteja construindo. A fachada. As palavras dele, embora ditas para tranquilizá-la, a atingiram de uma forma inesperada. A essência que ele procura. Seria a autenticidade que ela tentava esconder sob camadas de maquiagem e roupas caras, a simplicidade que ela estava se esforçando para disfarçar, a ideia de que sua verdadeira identidade poderia ser um trunfo e não um defeito, era confusa. Naquela noite, ela ensaiou em frente ao espelho, repetindo as falas, os gestos, mas seus pensamentos vagavam para além do roteiro. Ela se perguntava sobre a vida de Daniel, sobre a pressão que ele devia sentir para agradar o avô, para encontrar uma esposa. Ele, o homem que parecia ter tudo, também estava preso em sua própria gaiola de ouro. Uma estranha empatia começou a nascer em seu peito, um sentimento que não fazia parte do contrato. O café da manhã com o avô de Daniel foi marcado para a manhã seguinte. O estômago dela revirava, e o cheiro do café que antes a acalmava agora parecia intensificar sua ansiedade. Ela vestia um vestido de seda azul, presente de Daniel, que a fazia sentir-se elegante, mas deslocada. Ao lado dele, que parecia perfeitamente à vontade em seu terno impecável, ela se sentia como uma nota dissonante em uma sinfonia perfeita. Ao entrar na sala de jantar, o avô de Daniel a aguardava. Um homem de cabelos brancos e olhar penetrante, sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira escura. Ele não sorriu de imediato, apenas a observou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Era o olhar de alguém que via além das máscaras, que sentia as verdades ocultas, e naquele momento, ela soube que a farsa, por mais bem ensaiada que fosse, seria posta à prova. O jogo havia começado, e as regras, ela sentia, estavam prestes a mudar. O café da manhã com o avô de Daniel foi um teste para cada nervo em seu corpo. O senhor de nome Elias não era um homem de sorrisos fáceis, mas seus olhos, de um azul quase idêntico aos do neto, possuíam uma profundidade que parecia penetrar sua alma. Ele a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se nua, exposta, como se cada gesto ensaiado, cada palavra cuidadosamente escolhida, fosse transparente para ele. É um prazer finalmente conhecê-la, minha querida, Elias disse, a voz grave e calma, sem um pingo de calor excessivo, mas também sem frieza. Era uma voz que inspirava respeito, não medo. Daniel fala muito de você. Ela forçou um sorriso, tentando lembrar-se das instruções de Daniel. Seja natural, mas elegante. Não se curve demais. Mantenha contato visual. O prazer é todo. Meu senhor Elias, ela respondeu, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Daniel também me falou muito do senhor. A conversa durante o café da manhã foi uma dança delicada de perguntas e respostas. Elias perguntava sobre sua infância, sua família, seus sonhos. Ela respondia com as histórias que Daniel e ela haviam cuidadosamente construído. Um passado modesto, mas feliz. Uma paixão por livros e arte. Um desejo de construir algo significativo. Cada palavra era um fio em uma teia de mentiras, e ela sentia o suor frio escorrer pelas costas, temendo que um único deslize desvendasse toda a farsa. Daniel, ao seu lado, estava visivelmente tenso. Ele intervinha ocasionalmente, complementando suas respostas, tentando guiar a conversa para terrenos mais seguros. Mas Elias parecia ignorar as intervenções do neto, mantendo seu olhar fixo nela, como se buscasse algo além das palavras. Ao final do café, quando Daniel se levantou para atender a uma ligação urgente, Elias fez um gesto sutil com a mão. Minha querida, você se importaria de me acompanhar por um momento? Gostaria de lhe mostrar minha coleção de livros antigos. O coração dela disparou. Era o momento que ela temia,
Uma conversa particular com o patriarca. Ela assentiu, a garganta seca, e seguiu Elias até uma biblioteca imponente, repleta de volumes que pareciam guardar séculos de histórias. O cheiro de papel envelhecido e couro preencheu o ar, um aroma que, paradoxalmente, a acalmava um pouco. Elias sentou-se em uma poltrona de couro e indicou a poltrona à frente para ela. O silêncio se estendeu por alguns segundos, preenchido apenas pelo tic-tac suave de um relógio de pêndulo. Ela esperava a pergunta capciosa, o olhar de desmascaramento. Então, Elias a olhou nos olhos, e não havia acusação, apenas uma profunda compreensão. Minha querida, ele começou, a voz ainda calma, mas com uma doçura inesperada. Eu sei. Aquelas duas palavras a atingiram como um raio. O ar pareceu rarear. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, o rosto empalidecer. Sabe o que, Senhor? Elias, ela conseguiu murmurar a voz quase inaudível, embora soubesse que era inútil negar. Ele sorriu, um sorriso pequeno e triste. Eu sei sobre a encenação. Sei que você não é a namorada de Daniel, não da forma como ele quer que eu acredite. Ele fez uma pausa e ela esperou a condenação, a expulsão, o fim de tudo. Mas Elias continuou, e suas palavras foram um bálsamo inesperado. E sei também por que você está fazendo isso. Sei sobre seu pai, sobre as contas do hospital, sobre o desespero que a trouxe até aqui. As lágrimas brotaram em seus olhos quentes e incontroláveis. A vergonha a invadiu, mas também um estranho alívio. Ela não precisava mais fingir. Ele sabia. Eu sinto muito, Sr. Elias. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu não queria. Eu só precisava... Ele ergueu a mão, um gesto gentil para silenciá-la. Não há o que lamentar, minha querida. Daniel é um bom rapaz, mas ele se perdeu um pouco em seu próprio mundo de expectativas. Eu pedi a ele que encontrasse alguém, real alguém com quem pudesse construir uma vida. E ele, à sua maneira, tentou me dar isso. Elias se inclinou para a frente, o olhar fixo no dela. Mas agora eu lhe peço algo diferente. A partir de agora, pare de fingir e seja apenas você mesma. Aquelas palavras a desarmaram completamente. Não havia raiva, não havia julgamento. Apenas um pedido de autenticidade. Ela o olhou confusa, as lágrimas ainda escorrendo. Mas por quê? Ela perguntou. Porque a verdade, minha querida, sempre encontra um caminho. E porque a essência que você tem, essa que Daniel tentou emular com uma farsa, é muito mais valiosa do que qualquer mentira. Deixe que Daniel a conheça de verdade. Deixe que ele veja a mulher que você é, com suas lutas e sua força. E deixe que eu também a conheça. A confiança que Elias depositava nela, mesmo sabendo de tudo, era um presente inesperado. Ela sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros. A farsa que antes a sufocava, agora se desfazia, abrindo espaço para algo novo, algo real. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma certeza se instalou em seu coração. A partir daquele momento, ela não seria mais a namorada de mentira. Seria apenas ela mesma. E foi aí que tudo começou a mudar. Ao sair da biblioteca de Elias, ela sentiu o chão sob os pés, de uma forma diferente. Não era mais o piso frio da mansão, mas um terreno recém-descoberto, onde a verdade, por mais assustadora que fosse, parecia mais sólida que qualquer mentira. As palavras do patriarca ecoavam em sua mente. Pare de fingir e seja apenas você mesma. O alívio era imenso, quase palpável, mas vinha acompanhado de uma nova onda de ansiedade. Como ela contaria a Daniel? Ou, mais importante, como agiria sem o roteiro, sem a armadura da personagem que ele havia criado para ela? Daniel a esperava na sala de estar, o semblante ainda tenso. Tudo bem? Meu avô foi muito... exigente? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Ela o olhou e, pela primeira vez, não precisou forçar um sorriso ou uma resposta ensaiada. A verdade, nua e crua, parecia a única opção. Ele sabe, ela disse, a voz baixa, mas firme. Seu avô sabe de tudo. Sobre a farsa, sobre o meu pai, sobre o porquê de eu ter aceitado.
O rosto de Daniel empalideceu. Seus olhos se arregalaram em choque, e por um instante ela viu o pânico tomar conta de sua expressão controlada. Como? O que ele disse? Ele vai nos desmascarar? Vai me deserdar? As perguntas jorraram e ela percebeu a vulnerabilidade por trás da fachada de homem de negócios. Não, ela respondeu, estendendo a mão para tocar o braço dele, um gesto espontâneo que não fazia parte de nenhum ensaio. Ele não vai. Ele me pediu para parar de fingir, para ser eu mesma. Daniel a encarou, uma mistura de descrença e confusão em seus olhos. Ser você mesma? Mas por quê? Ele sabe que tudo é uma mentira. Ele disse que a verdade sempre encontra um caminho. Ela explicou, lembrando-se das palavras de Elias. E que a minha essência é mais valiosa do que qualquer mentira que pudéssemos construir. Ela hesitou. Depois continuou, a voz um pouco mais suave. Ele também disse que você é um bom rapaz, Daniel, e que ele pediu para você encontrar alguém real. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Daniel se sentou, o olhar perdido no horizonte, processando a informação. A tensão em seus ombros pareceu diminuir um pouco. Ela, por sua vez, sentiu uma estranha liberdade. Não havia mais a pressão de um papel, apenas a incerteza do que viria a seguir. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou radicalmente. As aulas de etiqueta e os ensaios de roteiro foram substituídos por conversas. Não sobre a história que inventaram, mas sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos. Ela, antes tão preocupada em manter a pose, começou a falar sobre sua paixão por livros, sobre as dificuldades de sua infância, sobre a alegria que sentia ao ver seu pai melhorar, mesmo que lentamente. Ela falava sobre a cafeteria, sobre os clientes excêntricos, sobre o cheiro de café que era seu porto seguro. Daniel, por sua vez, começou a se abrir. Ele falou sobre a pressão de ser o herdeiro de um império, sobre a solidão que acompanhava, o luxo, sobre o peso das expectativas familiares. Ele revelou que, por trás da imagem de homem de negócios impecável, havia um rapaz que sonhava em ter uma vida simples, com conexões verdadeiras, algo que ele nunca havia encontrado em seu círculo social. Ela percebeu que, assim como ela, ele também estava preso em uma espécie de farsa, tentando corresponder a um ideal que não era o seu. Ele era gentil, sim, mas também profundamente solitário. As conversas se estendiam por horas, na mansão, em passeios pelo jardim, em jantares onde a formalidade se desfazia em risadas genuínas. Ela passou a enxergar nele não o empresário distante, mas um homem com suas próprias inseguranças, com um coração que ansiava por algo real. Ele, por sua vez, via nela algo que o fascinava, a autenticidade. Ela não tentava impressioná-lo, não se curvava às suas posses, não se deslumbrava com seu mundo. Ela era apenas ela mesma, com sua força, sua vulnerabilidade, sua paixão pela vida. Um sentimento silencioso começou a ocupar o espaço entre eles. Não era amor, ainda não. Era algo mais sutil, mais profundo. Uma cumplicidade que nascia da verdade, da vulnerabilidade compartilhada. Era como uma melodia suave que só os dois conseguiam ouvir. Uma sintonia que transcendia as palavras e os gestos ensaiados. O contrato ainda existia. A farsa ainda estava no ar para o resto da família. Mas para eles o que estava crescendo era infinitamente mais real. E em meio a essa nova e inesperada conexão, ela começou a se perguntar se o desespero que a levara até ali não havia sido, afinal, o caminho para algo que ela nunca ousou sonhar. A cumplicidade que florescia entre ela e Daniel era um segredo compartilhado, um jardim particular que crescia à sombra da farsa. Para o mundo exterior, eles ainda eram o casal perfeito, apaixonado e promissor, a escolha ideal para a família de Daniel. Mas nos momentos a sós, nas longas conversas que se estendiam pela noite, a máscara caía, revelando duas almas que se reconheciam em suas vulnerabilidades. Ela falava sobre a rotina na cafeteria, sobre as pequenas alegrias e os desafios diários, sobre a esperança de ver seu pai completamente recuperado. Daniel, por sua vez, compartilhava os dilemas de sua posição, a pressão de manter o legado da família,
a busca por um propósito que fosse além dos números e dos lucros. Ele a levava para passeios que não faziam parte do roteiro, longe dos olhos curiosos da sociedade. Visitaram galerias de arte, onde ela se perdia na contemplação das telas, e ele a observava, fascinado pela paixão que ela exibia. Foram a sebos em bairros antigos, onde ela encontrava tesouros literários, e ele se divertia com a simplicidade de sua alegria. Nesses momentos, a distância entre seus mundos parecia diminuir, e o abismo de suas realidades se estreitava. A presença dela na mansão, antes um incômodo, tornara-se um alívio para Daniel. Ela trazia um sopro de vida, uma autenticidade que ele não encontrava em seu círculo. Ela o desafiava, o fazia rir, o tirava de sua bolha de perfeição. Ele, por sua vez, a apresentava a um universo de possibilidades, de conhecimento, de conforto que ela nunca imaginou. Ele a ajudava a entender os meandros do mundo dos negócios, a complexidade das relações familiares em seu extrato social. Mas havia um obstáculo, uma sombra que pairava sobre essa conexão crescente. A matriarca da família, Dona Sofia. Se Elias era a intuição e a sabedoria, Sofia era a personificação do controle e da desconfiança. Seus olhos, sempre atentos, pareciam farejar qualquer desvio da perfeição que ela esperava de seu filho e de sua futura nora. Ela observava a jovem com uma intensidade que a fazia sentir-se constantemente sob um microscópio. Sofia não confiava na rapidez com que o relacionamento de Daniel havia florescido, nem na origem humilde da namorada de seu filho. Para ela tudo era calculado, um golpe orquestrado para se infiltrar na família. Ela via a jovem da cafeteria como uma ameaça ao status, à reputação e, principalmente, à herança que ela tanto zelava. A matriarca, movida por uma desconfiança crescente e uma necessidade inabalável de controle, decidiu agir. Sem que Daniel ou Elias soubessem, ela contratou um investigador particular. Dias se passaram, e a cada relatório, a certeza de Sofia se solidificava. As informações sobre o pai doente, as dívidas, a cafeteria, o contrato secreto, tudo foi meticulosamente apurado e compilado. A farsa estava prestes a ser desmascarada. O jantar de domingo era uma tradição na família de Daniel, um ritual de formalidade e ostentação, onde todos se reuniam para exibir suas conquistas e manter as aparências. Naquele domingo em particular, a atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável. Ela, vestindo um elegante vestido que Daniel havia escolhido, sentia um frio na barriga. Elias a olhava com um sorriso discreto, quase um encorajamento. Daniel, ao seu lado, parecia alheio à tempestade que se aproximava. Quando o jantar estava quase no fim e o café era servido, Dona Sofia pigarreou chamando a atenção de todos. Seus olhos, gélidos e calculistas, fixaram-se nela. Um sorriso cruel brincou em seus lábios. "Tenho algo a compartilhar com a família", Sofia anunciou, sua voz cortante como lâmina. Ela segurava um envelope e o coração dela disparou. Era o relatório do investigador, algo que Daniel, em sua ingenuidade, parece ter ignorado. Daniel a olhou confuso. Elias, no entanto, pareceu entender. Seu semblante se fechou, e um olhar de desaprovação surgiu em seus olhos. Sofia abriu o envelope e começou a ler em voz alta cada detalhe da farsa. O contrato, a quantia paga, a situação do pai doente, a cafeteria, tudo. A voz da matriarca preenchia o salão, cada palavra uma chicotada, expondo a verdade de forma humilhante e impiedosa. Ela sentiu o sangue sumir do rosto, o corpo tremer. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. A vergonha a consumia, mas a raiva também. Daniel, ao seu lado, estava em choque. Seu rosto, antes tranquilo, agora estava pálido e incrédulo. "Então, meu caro Daniel", Sofia concluiu, o olhar de desprezo fixo nela, "esta é a sua namorada, uma impostora, uma golpista que se vendeu por dinheiro para salvar o pai, uma vergonha para nossa família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Ela esperava ser expulsa, humilhada, jogada para fora daquela mansão. Preparava-se para enfrentar o olhar de nojo de Daniel, a condenação de todos. Mas foi surpreendida. Elias, o patriarca, que até então havia permanecido em silêncio, bateu na mesa com força, um som que ecoou pelo salão. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma fúria contida. Basta, Sofia! Sua voz, grave e poderosa, calou a todos. Você foi longe demais. Ele se levantou, caminhou até a cabeceira da mesa e olhou para todos os presentes. Depois fixou o olhar nela que ainda tremia. O amor verdadeiro, Elias declarou, sua voz carregada de emoção, pode começar mesmo de um engano, e por trás da mentira que Daniel e esta jovem construíram, nasceu algo real. Eu vi, eu senti. A controladora Sofia, pela primeira vez, se calou desconcertada diante da postura firme do próprio pai. A sala estava em choque. Ninguém esperava aquela defesa, aquela declaração. Ela, com os olhos marejados, olhou para Elias, depois para Daniel, que a observava com um misto de surpresa e admiração. Naquele momento, o contrato perdeu o valor. As mentiras se desfizeram. Mas o vínculo, o inesperado e frágil vínculo, que havia nascido entre eles, permaneceu. E o futuro, antes tão incerto, parecia se abrir para uma nova e imprevisível direção. O silêncio na sala de jantar era tão pesado que se podia quase tocá-lo. A revelação de Sofia, a defesa veemente de Elias, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Ela, ainda em choque, sentia o rubor da vergonha em seu rosto. Mas a declaração de Elias, inesperada e poderosa, havia plantado uma semente de esperança em seu coração. A matriarca, pela primeira vez, parecia sem palavras, o rosto contorcido em uma mistura de fúria e incredulidade diante da ousadia do próprio pai. Daniel, que até então estava paralisado pela surpresa, finalmente se moveu. Ele se levantou, caminhou até ela e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Não era um gesto de pena, nem de acusação, mas de um apoio silencioso. Ela hesitou por um instante, depois segurou a mão dele. O toque era firme, e por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Naquele aperto, ela sentiu a cumplicidade que havia crescido entre eles se solidificar, transformando-se em algo mais forte, algo que resistiria à tempestade. O jantar terminou em um clima de constrangimento e tensão. Os outros membros da família, chocados com a cena, se dispersaram rapidamente, deixando Daniel, Elias e ela sozinhos na sala. Sofia, ainda em choque, retirou-se sem uma palavra, a derrota estampada em seu rosto. Elias se aproximou dela, um sorriso gentil em seus lábios. Eu sabia que você era forte, minha querida, e que Daniel precisava de alguém como você. Ele tocou o ombro dela em um gesto de aprovação, depois se virou para o neto. Daniel, você fez uma escolha, mesmo que torta. Agora, cabe a você transformá-la em algo verdadeiro. Com essas palavras, Elias também se retirou, deixando-os a sós. O contrato, aquele pedaço de papel que havia regido suas vidas por semanas, agora parecia insignificante. A mentira havia sido exposta, mas, em vez de destruí-los, parecia ter aberto um novo caminho. Daniel a olhou, seus olhos azuis agora refletindo uma mistura de alívio, admiração e algo mais profundo que ela não conseguia decifrar. Eu sinto muito por tudo isso, ele disse, a voz baixa, mas sincera. Por ter te colocado nessa situação, por ter te exposto assim. Ela balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar, Daniel. Eu aceitei. Eu precisava. E de alguma forma, isso nos trouxe até aqui. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O contrato não vale mais nada, eu sei, mas eu não quero que o que temos termine aqui. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu sei que tudo começou com uma mentira, mas o que cresceu entre nós, isso é real. Eu nunca me senti assim com ninguém. Nunca me senti tão à vontade. Tão eu mesmo. Ela sentiu o coração acelerar. Ele estava sendo sincero. A autenticidade em sua voz era inegável. Eu quero construir um futuro com você, Daniel continuou, os olhos fixos nos dela.
Não como minha namorada de mentira, mas como a mulher que você é. Eu quero te conhecer de verdade, sem roteiros, sem farsa. Eu quero tentar. A proposta era avassaladora. O desespero que a havia levado a aceitar o contrato havia se transformado em uma oportunidade que ela nunca imaginou. Mas a ferida da humilhação ainda estava fresca e a incerteza do futuro a assustava. Eu não sei, Daniel, ela confessou, a voz embargada. Tudo isso é muito novo, muito intenso. Eu me senti tão exposta, tão humilhada, e eu não sei se consigo confiar em tudo isso tão rápido. Ele assentiu compreensivo. Eu entendo. E não, estou pedindo que você confie cegamente. Estou pedindo uma chance de provar que o que sinto é verdadeiro, que o que nasceu entre nós pode florescer sem as amarras de um contrato. Ela o olhou nos olhos, buscando qualquer sinal de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. A conexão que havia se formado entre eles, aquela melodia silenciosa era inegável. Mas ela precisava de tempo, de espaço, de uma prova de que aquele sentimento não era apenas um reflexo do momento. Eu aceito tentar, ela disse finalmente, mas com minhas próprias condições. Daniel a olhou curioso. Quais? Eu preciso de um tempo para mim, para o meu pai. Preciso voltar à minha vida, à cafeteria. E quero que você me encontre lá. Quero que a gente veja se esse amor sobrevive sem as obrigações, sem o luxo, sem a pressão de sua família. Quero saber se ele é forte o suficiente para existir no meu mundo, no meu ritmo. Daniel sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos. Eu irei. Todos os dias, se for preciso. Eu quero que ele sobreviva. Eu quero que ele floresça. Naquele momento, o contrato de 7 dias foi definitivamente rasgado. Mas um novo acordo silencioso e baseado na sinceridade havia sido selado. Ela não era mais a namorada de mentira. Era apenas ela mesma, e ele, Daniel, estava disposto a lutar por ela, por um futuro que, pela primeira vez, parecia real e possível. O caminho à frente era incerto, mas a promessa de um amor verdadeiro, nascido das cinzas de uma farsa, era uma luz que a guiava. Os dias que se seguiram àquele jantar de domingo foram marcados por uma quietude inesperada. Ela, aliviada por ter a verdade exposta e por não precisar mais sustentar a farsa, sentia um misto de liberdade e apreensão. A primeira coisa que fez foi ir ao hospital. As contas, para sua surpresa, haviam sido pagas. Daniel havia cumprido sua parte do acordo, mesmo depois de tudo ter vindo à tona. O alívio que sentiu ao ver o pai mais forte, com a cirurgia marcada e a perspectiva de recuperação, foi imenso. Era a prova de que, apesar de toda a confusão, algo bom havia resultado daquela situação. Ela voltou para seu pequeno apartamento, para a simplicidade de sua vida e para a cafeteria que era seu refúgio. O cheiro de café, antes misturado, a tensão, agora trazia um conforto familiar. Ela precisava daquele espaço da rotina para se reconectar consigo mesma, para entender o que havia acontecido e o que estava por vir. 3 meses se passaram. 3 meses de uma nova rotina, onde o inesperado se tornou o habitual. Ela é agora dona da cafeteria, um presente de Elias para ajudá-la a reestruturar sua vida e reconhecer sua honestidade. Havia retomado a vida simples, mas com uma paz que nunca conhecera. A cafeteria, antes apenas um emprego, agora era seu próprio negócio, um lugar onde ela podia imprimir sua alma em cada xícara de café, em cada sorriso aos clientes. E Daniel? Ele cumpriu sua promessa. Todos os dias, pontualmente, ele aparecia na cafeteria, não mais como o cliente silencioso do canto, mas como alguém que buscava uma conexão, um momento de verdade. Ele não chegava com promessas vazias ou com a ostentação de seu mundo. Ele vinha com presença. Sentava-se em uma mesa, pedia um café e a observava enquanto ela trabalhava, com um olhar que não era mais de estudo, mas de admiração. As conversas entre eles eram diferentes agora. Não havia mais a pressão de um roteiro, nem a necessidade de impressionar. Falavam sobre o dia a dia, sobre os livros que ela lia,
sobre os desafios da cafeteria, sobre os projetos sociais que Elias havia comentado e que a fascinavam. Daniel falava sobre seu trabalho, sobre as mudanças que estava implementando em sua empresa, sobre a influência positiva que o avô estava tendo em sua vida. A cumplicidade crescia, sem pressa, como uma planta que encontra seu ritmo para florescer. Eles riam das pequenas coisas, compartilhavam silêncios confortáveis, trocavam olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Ela o via não como o herdeiro de um império, mas como um homem que estava aprendendo a ser ele mesmo, a se despir das expectativas e a buscar a felicidade em coisas simples. Ele, por sua vez, continuava a se encantar com a resiliência dela, com sua paixão, com sua capacidade de encontrar beleza na simplicidade. Os clientes da cafeteria, que antes a viam como a jovem atendente, agora a viam como a dona, e muitos notavam a presença constante do homem elegante que parecia ter se tornado parte da mobília. Alguns cochichavam, outros sorriam, mas ela não se importava. A opinião dos outros havia perdido o peso que antes tinha. Um domingo ensolarado, um dia de folga para ela, Daniel apareceu na porta de seu apartamento. Ele não trazia flores ou presentes caros, mas um envelope simples, sem remetente. O coração dela deu um salto. Ela o convidou para entrar, e a atmosfera era de uma intimidade que não precisava de palavras. "Eu tenho algo para você", ele disse, a voz um pouco mais suave que o habitual, e estendeu a carta. "Não é um contrato, não é um pedido de namoro, nem de casamento." Ela pegou o envelope curiosa. A caligrafia era elegante, familiar, era a letra de Daniel. "É uma carta", ele continuou, os olhos fixos nos dela, "sobre um passo além." Ela abriu o envelope e começou a ler. A carta era escrita à mão, cada palavra carregada de uma sinceridade que a tocou profundamente. Daniel falava sobre o que havia aprendido com ela, sobre a importância da autenticidade, sobre o amor que havia nascido de uma forma tão inusitada. Ele não pedia nada, não exigia nada, apenas expressava um desejo. Ele queria formar uma família, não por impulso, não por carência, mas porque via nela o futuro que nunca teve coragem de desejar. Ele falava sobre a paz que ela havia trazido à sua vida, sobre a inspiração que ela era, sobre o desejo de construir algo duradouro, com raízes profundas, com ela. Ao terminar de ler, os olhos dela estavam marejados. Era um pedido que ia, além de qualquer expectativa, um convite para uma vida a dois construída sobre a verdade e o respeito. Ela olhou para Daniel, que a observava com uma esperança silenciosa. Eu ainda não sei se estou pronta", ela respondeu, a voz embargada pela emoção. "É um passo tão grande, mas eu quero tentar." Um sorriso radiante se abriu no rosto de Daniel. Ele se aproximou e a abraçou. Não era um abraço de paixão, avassaladora, mas de um carinho profundo, de uma promessa silenciosa. "É tudo o que eu peço", ele sussurrou em seu ouvido, "porque o amor, aquele verdadeiro, não nasce pronto. Ele é construído, dia após dia, entre gestos pequenos e decisões corajosas." Naquele domingo ensolarado, em seu pequeno apartamento, o amor que nasceu de uma farsa dava um novo e significativo passo. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas a certeza de que estavam dispostos a construir juntos, tijolo por tijolo, era a base mais sólida que poderiam ter. O cheiro de café, que antes era o aroma de suas lutas, agora se misturava ao perfume doce da esperança. Os dias que se seguiram àquele domingo ensolarado foram preenchidos por uma leveza e uma expectativa que ela nunca havia experimentado. A resposta que dera a Daniel, "Eu quero tentar", ecoava em sua mente como uma melodia suave, um compromisso silencioso que transcendia qualquer contrato. Eles não estavam namorando formalmente, não havia um título, mas a conexão entre eles era inegável, um fio invisível que os unia em cada olhar, em cada conversa. Daniel continuou a visitá-la na cafeteria, mas agora a presença dele era diferente. Não era mais a de um cliente ou de um pretendente, mas a de alguém que fazia parte de sua vida, de seu dia a dia. Ele a ajudava a fechar a cafeteria,
conversavam sobre os desafios do negócio, sobre os planos para o futuro. Ele se interessava genuinamente por cada detalhe de sua vida, e ela, por sua vez, sentia-se cada vez mais à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos. A relação deles era construída em pequenos gestos. Um café, trazido por ele quando ela estava sobrecarregada. Um livro que ele a presenteava, sabendo de sua paixão pela leitura, um abraço apertado quando ela se sentia cansada. Ela, por sua vez, preparava seus cafés favoritos, ouvia suas preocupações sobre a empresa, oferecia um ombro amigo quando ele se sentia pressionado pelas expectativas da família. A cumplicidade crescia a cada dia, solidificando-se em uma base de respeito e carinho. Ela também começou a visitar Daniel na mansão, mas de uma forma diferente. Não como a namorada de mentira, mas como ela mesma. Elias, o avô, a recebia com um carinho genuíno, e as conversas com ele eram sempre enriquecedoras. Ele a via não apenas como a mulher que Daniel escolhera, mas como uma jovem de valor, de caráter. A presença de Sofia, a matriarca, ainda era uma fonte de tensão, mas Elias a protegia com sua autoridade silenciosa, e Daniel, agora mais seguro de seus sentimentos, a defendia com uma firmeza que ela admirava. O pai dela, em recuperação, era a maior prova de que tudo aquilo valera a pena. Ele estava mais forte, mais alegre, e a via florescer com uma felicidade que o enchia de orgulho. Ela contava a ele sobre Daniel, sobre a cafeteria, sobre as novas perspectivas, e ele sorria, sabendo que sua filha havia encontrado um caminho, mesmo que tortuoso, para a felicidade. A vida parecia ter encontrado um ritmo, uma harmonia. O amor, aquele que não nasceu pronto, estava sendo construído tijolo por tijolo, com paciência e dedicação. Ela sentia que estava no caminho certo, que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado de um homem que a via por quem ela realmente era. Mas a vida, como uma boa telenovela, sempre guarda uma reviravolta. Dias depois daquele domingo, ensolarado, quando a rotina de cumplicidade já estava estabelecida, um envelope chegou à cafeteria. Não era uma conta, nem uma carta de fornecedor. Era um envelope grosso, de papel timbrado, com o nome dela impresso em caligrafia elegante. O remetente era a família de Daniel. Ela abriu o envelope com uma pontada de apreensão. Seria Sofia tentando mais uma vez desmascará-la, ou pior, afastá-la de Daniel. Mas ao ver o conteúdo, seu coração disparou de uma forma diferente. Dentro havia uma carta. Uma carta escrita à mão, não por Daniel, mas por Elias, o patriarca. A caligrafia era firme, apesar da idade, e as palavras, cuidadosamente escolhidas, revelavam uma profundidade de pensamento que a emocionou. Elias começava a carta expressando sua alegria pela conexão que havia se formado entre ela e Daniel, e pela forma como ela havia transformado a vida do neto. Mas o que se seguia a deixou sem fôlego. Elias revelava que, caso um dia ela decidisse se casar com Daniel, ela herdaria não apenas a confiança dele, mas a direção de um projeto social criado pela família. Um centro cultural para jovens de baixa renda que amavam literatura e arte. O coração dela parecia saltar do peito. Literatura e arte. Duas paixões que ela carregava desde a adolescência, que a haviam ajudado a escapar da realidade difícil, a sonhar com um mundo diferente. Um centro cultural para jovens, um lugar onde eles poderiam encontrar o mesmo refúgio que ela havia encontrado nos livros. Era um sonho que ela nunca ousou verbalizar, e agora estava ali, materializado em uma carta. Elias continuava explicando a importância do projeto para a família, a visão de um legado que fosse além do dinheiro, que impactasse vidas de forma positiva. Ele falava sobre a necessidade de alguém com paixão, com sensibilidade, com a capacidade de inspirar. E ele a via como essa pessoa. No fim da carta, havia uma anotação escrita à mão, em uma caligrafia um pouco mais trêmula, mas carregada de emoção. Você não salvou só a vida do seu pai, salvou o coração do meu neto. E com ele, o futuro da nossa família. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de pura emoção. Ela releu a carta,
as palavras de Elias, a promessa de um futuro que ia além de seus sonhos mais ambiciosos. Naquele momento ela entendeu. Tudo havia começado como um acordo, uma farsa desesperada para salvar seu pai, mas terminava como um legado de amor, de propósito, de um futuro que ela construiria não apenas para si, mas para outros. O amor que nasceu de uma mentira agora tinha raízes profundas o suficiente para durar. Não era apenas um romance, mas uma história de redenção, de propósito, de um destino que se revelava de forma surpreendente. E talvez, ela pensou, olhando para a carta em suas mãos, talvez aquele amor fosse durar por toda a vida. O capítulo de sua vida estava apenas começando, e ela estava pronta para escrevê-lo, com Daniel ao seu lado e com o legado de Elias como seu guia. A carta de Elias era mais do que um convite, era um reconhecimento, uma bênção e um desafio. Ela a leu e releu, as palavras se fixando em sua alma. O centro cultural para jovens, a paixão por literatura e arte, a visão de um legado que ia além do material. Tudo isso ressoava profundamente em seu ser. Era como se Elias tivesse enxergado não apenas a mulher que ela era, mas a mulher que ela sonhava em ser. Quando Daniel chegou à cafeteria naquela tarde, ela estava com a carta em mãos, os olhos ainda marejados de emoção. Ele notou a expressão dela, e a preocupação cruzou seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, aproximando-se. Ela estendeu a carta para ele, incapaz de falar, sua garganta apertada. Daniel pegou o papel, e enquanto lia, a surpresa e a emoção tomaram conta de seu semblante. Ele leu até o fim, e quando seus olhos encontraram os dela, havia uma admiração profunda, quase reverência. Meu avô, ele começou a voz embargada. Ele sempre foi um visionário, mas isso é extraordinário. Ele confia em você de uma forma que nunca confiou em ninguém de fora da família, nem mesmo em mim, para algo tão importante. Ela balançou a cabeça, ainda processando a magnitude da proposta. Eu não sei o que dizer, Daniel. Eu nunca imaginei algo assim. É o meu sonho, mas é tão grande. Daniel segurou as mãos dela, o toque firme e reconfortante. Não é grande demais para você. Ele viu em você o que eu vi, o que eu ainda vejo. A paixão, a força, a capacidade de transformar. Ele não está apenas oferecendo um projeto. Ele está oferecendo um propósito, um legado que você pode moldar com suas próprias mãos. E ele está confiando em você para isso. A conversa se estendeu por horas. Daniel explicou mais sobre o projeto social, os desafios, as oportunidades. Ele não a pressionou, apenas a ouviu, a apoiou, a encorajou a seguir seu coração. Ela falou sobre suas ideias, sobre como imaginava o centro cultural, sobre a importância de dar voz e oportunidade a jovens que, como ela um dia, precisavam de um refúgio e de um incentivo. A decisão não foi fácil, mas era inevitável. O chamado para algo maior, para um propósito que transcendia sua própria história, era forte demais para ser ignorado. Ela sentia que, ao aceitar, não estaria apenas honrando a confiança de Elias, mas também a si mesma, a jornada que a havia levado até ali. Eu aceito, ela disse a Daniel dias depois, a voz cheia de convicção. Eu aceito o projeto. Eu aceito o desafio. Um sorriso radiante se abriu no rosto de Daniel. Ele a abraçou, um abraço que transmitia todo o seu apoio e felicidade. Eu estarei com você em cada passo do caminho, ele prometeu, como seu parceiro em tudo. A notícia da decisão dela se espalhou rapidamente pela família de Daniel. Elias, é claro, estava radiante. Ele via na escolha dela a confirmação de sua própria intuição, a garantia de que seu legado seria levado adiante por mãos capazes e um coração puro. Para Daniel, a alegria de ver a mulher que amava abraçar um propósito tão nobre era imensa. Ele sentia que, ao lado dela, sua própria vida ganhava um novo significado, um novo rumo. Sofia, a matriarca, foi a única a reagir com frieza, mas sua oposição era agora silenciada pela autoridade de Elias e pela união inabalável entre Daniel e ela. A matriarca tentou argumentar, questionar a capacidade dela,
mas Daniel, com uma firmeza recém-adquirida, defendeu a escolha dela e a visão de seu avô. Aquele capítulo de conflito familiar parecia finalmente se fechar, dando lugar a uma aceitação, ainda que relutante por parte de Sofia. Os meses seguintes foram de intensa dedicação. Ela mergulhou de cabeça no projeto do Centro Cultural, trabalhando incansavelmente para transformá-lo em realidade. Daniel estava ao seu lado, não apenas como um apoio emocional, mas como um parceiro de fato, usando seus conhecimentos e recursos para ajudar a estruturar o centro, a recrutar equipe, a planejar as atividades. Eles formavam uma equipe perfeita, complementando-se em suas forças e fraquezas. A cafeteria continuava sendo seu porto seguro, seu ponto de partida, mas agora era também um símbolo de sua jornada. Seu pai, recuperado e orgulhoso, a observava com admiração, vendo a filha florescer em algo que superava todas as suas expectativas. O amor que havia nascido de uma farsa, de um contrato de 7 dias, havia se transformado em algo muito maior. Era um amor construído sobre a verdade, sobre o respeito mútuo, sobre um propósito compartilhado. Era um amor que não se intimidava com os desafios, que crescia a cada obstáculo superado. Ela, a jovem da cafeteria, e Daniel, o herdeiro de um império, estavam escrevendo juntos uma nova história. Uma história de redenção, de superação e de um futuro que prometia ser tão rico e inspirador quanto os livros que ela tanto amava. E o mais importante, era uma história real. A inauguração do Centro Cultural foi um dia de celebração e emoção. Meses de trabalho árduo, de reuniões, de planejamento, de noites em claro, culminaram naquele momento. O antigo casarão, que antes jazia esquecido em um bairro vibrante, havia sido transformado em um espaço acolhedor e inspirador. As paredes, antes descascadas, agora exibiam murais coloridos e estantes repletas de livros. As salas de aula ecoavam com a promessa de conhecimento, e o pequeno palco, no centro do salão principal, aguardava as vozes e os talentos dos jovens. Ela estava ali, no centro de tudo, com um brilho nos olhos que Daniel nunca havia visto antes. Ela recebia os convidados, falava com os jovens, compartilhava sua visão com uma paixão contagiante. Daniel a observava de longe, um orgulho imenso preenchendo seu peito. Ele havia testemunhado cada passo daquela transformação, não apenas do prédio, mas dela mesma. Ela havia encontrado seu propósito, e vê-la florescer daquela forma era a maior recompensa. Elias, o patriarca, estava ao lado dela com um sorriso satisfeito. Ele via seu sonho se materializar, e a certeza de que havia escolhido a pessoa certa para liderar aquele projeto era inabalável. Sofia, a matriarca, também estava presente. Seus olhos ainda carregavam um resquício de ceticismo, mas a visão dos jovens, a energia do lugar, a alegria genuína que emanava daquele espaço, parecia suavizar sua expressão. Ela não podia negar o sucesso do projeto, nem a dedicação da jovem. O Centro Cultural, batizado de o Refúgio das Histórias, rapidamente se tornou um farol na comunidade. Jovens de todas as idades afluíam para as oficinas de leitura, escrita, criativa, teatro e artes visuais. Ela, com sua paixão e sensibilidade, era a força motriz por trás de tudo, inspirando e guiando cada um deles. A cafeteria, que ela ainda geria com carinho, servia como um ponto de encontro informal, onde as ideias fervilhavam e os sonhos ganhavam asas. A cada dia, a conexão entre ela e Daniel se aprofundava. Eles não eram apenas parceiros de projeto, mas companheiros de vida. As conversas noturnas, que antes eram sobre o Centro Cultural, agora se estendiam para o futuro, para os sonhos que eles começavam a construir juntos. Ele a levava para jantares íntimos, para caminhadas no parque, para momentos simples, que valiam mais do que qualquer ostentação. Ela, por sua vez, o apresentava ao seu mundo, à sua família, aos amigos da cafeteria, mostrando-lhe a beleza da vida em sua simplicidade. Aquele amor, nascido de um contrato e de uma farsa, havia se provado resiliente, capaz de florescer nas circunstâncias mais inesperadas. Ele não era perfeito, não era um conto de fadas sem obstáculos, mas era real, autêntico, construído sobre a verdade e o respeito.
Em uma noite tranquila, após um dia exaustivo no centro cultural, Daniel a surpreendeu. Eles estavam no pequeno apartamento dela, o mesmo que havia sido o palco de suas preocupações e desespero. Ele segurou a mão dela e seus olhos azuis, antes tão distantes, agora brilhavam com uma ternura inquestionável. Lembra-se daquele contrato de 7 dias? Ele perguntou, um sorriso suave brincando em seus lábios. Ele foi o começo de tudo, uma mentira que nos trouxe a verdade. Ela assentiu, o coração acelerado. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Eu também não, ele confessou. Mas agora eu não consigo imaginar minha vida sem você. Sem sua paixão, sua força, sua autenticidade. Você me ensinou o que é ser real, o que é ter um propósito que vai além do que eu conhecia. Ele se ajoelhou, não com a pompa de um herdeiro, mas com a humildade de um homem apaixonado. Em sua mão não havia um anel de diamante extravagante, mas um anel simples com uma pequena pedra que parecia capturar a luz da esperança. Eu não quero mais contratos nem farsas, Daniel disse, a voz embargada pela emoção. Eu quero um compromisso de uma vida inteira. Você aceita ser minha esposa? Aceita construir uma família, um futuro, uma vida real e cheia de propósito ao meu lado? As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas eram lágrimas de pura alegria. O caminho que a levara até ali havia sido tortuoso, cheio de medo e incerteza, mas cada passo, cada desafio, cada mentira e cada verdade havia valido a pena. Ela não era mais a jovem desesperada da cafeteria, mas uma mulher forte, com um propósito e com um amor que superava todas as expectativas. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, Daniel. Eu aceito. Ele colocou o anel em seu dedo, e o brilho da pequena pedra parecia selar não apenas um noivado, mas o final de um capítulo e o início de uma nova história. A história de um amor que nasceu de uma farsa, mas que se tornou a mais bela e verdadeira das realidades. O cheiro de café, que antes era o aroma de suas lutas, agora se misturava ao perfume doce da esperança e da promessa de um futuro que seria finalmente todo deles. O sim, sussurrado no pequeno apartamento dela, ecoou com a força de uma promessa que transcenderia todas as expectativas. O anel simples, mas significativo em seu dedo, era um lembrete constante de que o amor verdadeiro não precisava de ostentação para ser profundo. A notícia do noivado foi recebida com alegria por Elias, que viu ali a concretização de sua visão para o neto e para o legado da família. Ele abraçou-a com um carinho paternal, murmurando palavras de orgulho e bênção. Sofia, a matriarca, embora ainda mantivesse uma postura reservada, não pôde mais se opor abertamente. A união de Daniel e ela, agora abençoada por Elias e solidificada pelo sucesso do centro cultural, era um fato inegável. A resistência de Sofia começou a ceder, não por aceitação plena, mas por uma resignação prática diante da felicidade evidente do filho e da influência crescente da nora. Ela ainda a observava, mas o olhar antes inquisidor agora parecia ter uma ponta de curiosidade, talvez até um respeito relutante. Os preparativos para o casamento foram um reflexo da essência do casal. Longe da grandiosidade que a família de Daniel poderia impor, eles optaram por uma cerimônia mais íntima que unisse seus dois mundos. A cafeteria, com seu cheiro acolhedor de café e suas mesas de madeira, foi o cenário escolhido para a recepção, um toque pessoal que a fazia sentir-se em casa. A cerimônia religiosa seria em uma pequena igreja, com poucos convidados, mas com a presença de todos aqueles que realmente importavam. Ela, com a ajuda de Daniel, planejou cada detalhe. O vestido de noiva não era um luxo extravagante, mas um modelo elegante e simples, que realçava sua beleza natural. Os convites foram feitos à mão com um toque artístico que remetia à sua paixão por livros e arte. Cada escolha era um reflexo da autenticidade que eles haviam construído juntos. Seu pai, já recuperado e com a saúde restabelecida, seria o responsável por levá-la ao altar. Ele, com os olhos marejados de emoção, via na filha a realização de um sonho que ele nunca pensou ser possível. Aquele momento para ele
Era a prova de que o amor e a resiliência podiam superar qualquer adversidade. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com uma brisa suave que parecia abençoar o novo. Começou. Na igreja, Daniel a esperava no altar, o semblante sereno e os olhos azuis fixos nela. Quando ela caminhou em sua direção, de braços dados com o pai, sentiu que cada passo era um adeus ao passado e um bem-vindo ao futuro. Não havia mais farsa, não havia mais contrato, apenas a promessa de um amor verdadeiro. Os votos foram simples, mas carregados de significado. Eles falaram sobre a jornada inesperada que os uniu, sobre as lições aprendidas, sobre a força da verdade. Daniel prometeu amá-la e apoiá-la em cada novo projeto, em cada novo desafio. Ela prometeu amá-lo, ser sua companheira e construir com ele uma vida cheia de propósito e significado. A recepção na cafeteria foi um sucesso. O aroma de café se misturava à alegria dos convidados. Elias brindou aos noivos, com palavras que emocionaram a todos, destacando a coragem e a autenticidade da união. Sofia, surpreendentemente, se aproximou dela no final da festa. "Você trouxe algo novo para esta família", ela disse, a voz ainda um pouco formal, mas com um brilho diferente nos olhos. Algo que eu não esperava. Não era um pedido de desculpas, mas era o mais próximo de uma aceitação que ela poderia esperar. Os anos que se seguiram foram de crescimento e felicidade. O Centro Cultural floresceu sob a direção dela, tornando-se um modelo de inclusão e inspiração. Ela e Daniel juntos expandiram o projeto, levando-o a outras comunidades, sempre com a visão de Elias como guia. A cafeteria continuou sendo um refúgio, um lugar onde ela podia se reconectar com suas raízes e com a simplicidade da vida. Eles construíram uma família, com risadas, desafios e muito amor. A casa deles era um lar, um espaço onde a autenticidade era a base de tudo. O amor que nasceu de um contrato de 7 dias, de uma farsa para salvar um pai, havia se transformado em um legado. Um legado de propósito, de resiliência, de um amor que provou que, às vezes, os caminhos mais tortuosos podem levar aos destinos mais verdadeiros e surpreendentes. A história deles era a prova de que a vida, em sua imprevisibilidade, pode nos presentear com o que mais precisamos, mesmo quando não sabemos o que procurar. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria rica e vibrante, cada fio tecido com amor, propósito e a solidez de um compromisso que superou todas as expectativas. A cafeteria continuava a ser um ponto de luz em sua vida, um lembrete constante de suas raízes e da jornada que a havia levado até ali. Ela ainda passava algumas manhãs atrás do balcão, servindo cafés e ouvindo as histórias de seus clientes, encontrando uma alegria simples na rotina familiar. O refúgio das histórias floresceu sob sua direção apaixonada. O pequeno centro cultural expandiu suas atividades alcançando mais jovens, oferecendo não apenas aulas de arte e literatura, mas também programas de mentoria e desenvolvimento de habilidades. Ela se tornou uma figura respeitada na comunidade, uma voz para aqueles que precisavam de oportunidades e um farol de esperança. Daniel, fiel à sua promessa, era seu parceiro em cada passo, usando sua perspicácia nos negócios para garantir a sustentabilidade e o crescimento do projeto, mas sempre respeitando a visão e a alma que ela imprimia em cada iniciativa. A família deles cresceu. Primeiro veio Clara, com os olhos curiosos e a alma artística da mãe. 2 anos depois nasceu Lucas, com a determinação e o sorriso contagiante do pai. A mansão de Daniel, antes um lugar de formalidades e silêncios, encheu-se de risadas, de criança, de brinquedos espalhados e da energia de uma família que se construía sobre bases sólidas. Ela e Daniel eram pais dedicados, que se esforçavam para criar os filhos com os valores que ambos prezavam: a autenticidade, a compaixão e a importância de um propósito maior. Elias, o patriarca, era um avô radiante. Ele passava horas com os netos contando histórias, ensinando-lhes sobre a vida e sobre o legado da família. Ele observava a nora com um carinho imenso, vendo nela a continuidade de seus próprios ideais.
A relação entre eles era de profunda admiração e respeito mútuo. A maior surpresa, no entanto, veio de Sofia. Com o passar do tempo e com a prova irrefutável da felicidade de Daniel e do sucesso de O Refúgio das Histórias, a matriarca começou a amolecer. Ela passou a visitar a cafeteria, a observar a nora em seu elemento, a ver a paixão com que ela falava sobre os jovens do centro cultural. Em um jantar de família, anos após o casamento, Sofia se aproximou dela, os olhos marejados. Eu estava errada sobre você, Sofia confessou, a voz embargada, algo que ninguém na família jamais imaginou ouvir. Eu a julguei mal. Você não veio para tirar algo de nós, mas para nos dar algo muito mais valioso. Você trouxe vida, propósito e um amor verdadeiro para meu filho e para esta família. Ela estendeu a mão e um sorriso genuíno, pela primeira vez, iluminou seu rosto. Obrigada. Aquele momento selou a paz na família, completando a jornada de aceitação e transformação. Ela, a jovem que um dia aceitou um contrato de 7 dias por desespero, havia se tornado a matriarca de um novo tipo de legado, um legado de amor, compaixão e autenticidade. Em uma tarde de domingo, anos depois, ela estava sentada no jardim da mansão, observando Clara e Lucas brincarem. Daniel se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Quem diria, não é? Ele murmurou, um sorriso nos lábios. Começamos com uma mentira e construímos tudo isso. Ela sorriu, apertando a mão dele. A verdade sempre encontra um caminho, Daniel. E o amor, aquele verdadeiro, não nasce pronto. Ele é construído. E o nosso foi construído sobre a mais inesperada das fundações. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A vida deles era a prova viva de que o destino, por vezes, usa os caminhos mais tortuosos para nos guiar ao que é mais real e duradouro. O contrato de 7 dias, a farsa, o desespero. Tudo havia sido um prólogo para a mais bela das histórias de amor. Uma história que continuaria a ser escrita, dia após dia, com a certeza de que a autenticidade era o verdadeiro alicerce de uma vida plena e feliz. E assim a jovem da cafeteria e o herdeiro de um império viveram não um conto de fadas, mas uma realidade muito mais rica e significativa. Os anos voaram, tecendo uma tapeçaria de memórias e conquistas que superavam em muito o que qualquer um deles poderia ter imaginado no início. Clara e Lucas cresceram, cada um com sua própria luz, mas ambos imbuídos dos valores que os pais lhes transmitiam. Clara, com sua sensibilidade e paixão pelas artes, era uma frequentadora assídua de O Refúgio das Histórias, não como filha da diretora, mas como uma das jovens que encontravam inspiração e voz nas oficinas. Lucas, mais pragmático e com um brilho nos olhos para os negócios, já demonstrava uma curiosidade aguçada pelo império da família, mas sempre com um olhar voltado para o impacto social, uma influência clara de sua mãe e do avô Elias. O Refúgio das Histórias não era mais apenas um centro cultural. Havia se tornado um movimento. Sob a liderança dela, o modelo foi replicado em outras cidades, criando uma rede de espaços seguros onde jovens de comunidades carentes podiam sonhar, aprender e expressar-se. Ela via em cada novo centro uma extensão de seu próprio refúgio, um lugar onde as histórias de vida podiam ser reescritas com cores mais vibrantes. Daniel, como prometido, continuava sendo seu pilar, seu consultor estratégico e seu maior incentivador, garantindo que o crescimento fosse sustentável e que a essência do projeto jamais se perdesse. A cafeteria, seu primeiro grande passo para a independência, permaneceu um santuário. Ela a visitava regularmente, não mais para trabalhar, mas para sentir o cheiro familiar do café, para conversar com os clientes antigos e para lembrar-se de onde tudo começou. Era um lembrete humilde de sua jornada, um elo com o passado que a mantinha ancorada na realidade. A relação com Sofia, a matriarca, floresceu em uma afeição genuína. A frieza inicial havia se derretido completamente, substituída por um carinho que surpreendia a todos. Sofia, que antes via a nora como uma ameaça,
agora a via como a força que havia revitalizado a família. Ela se tornou uma avó amorosa para Clara e Lucas e uma confidente para a nora, compartilhando histórias da família e até mesmo pedindo conselhos sobre os desafios da vida. A antiga desconfiança havia dado lugar a um respeito profundo, e as duas mulheres de mundos tão diferentes encontraram um terreno comum na admiração mútua e no amor pela família. Elias, o patriarca, viveu seus últimos anos com a serenidade de quem vê seus sonhos se realizarem. Ele passava longas horas no jardim da mansão, observando os netos brincarem e conversando com ela sobre o futuro do centro cultural, sobre a importância da educação e da cultura. Sua sabedoria e seu olhar perspicaz foram uma bússola para ela e para Daniel, guiando-os em suas decisões e reforçando a crença de que o verdadeiro legado não era medido em dinheiro, mas em vidas transformadas. Quando Elias partiu, deixou um vazio, mas também a certeza de que sua visão continuaria viva através do trabalho dela e do amor que havia semeado. Em um aniversário de casamento, muitos anos após aquele sim no pequeno apartamento, ela e Daniel estavam sentados no mesmo banco do jardim onde Elias costumava passar suas tardes. O sol se punha, pintando o céu com tons dourados, e o silêncio entre eles era de uma cumplicidade que só o tempo constrói. "Você se lembra daquele primeiro dia?" Ela perguntou, um sorriso nostálgico nos lábios. O contrato de 7 dias parecia o fim do mundo. Daniel apertou sua mão. E foi o começo de tudo. A maior mentira que nos trouxe a verdade mais bonita. Ele a olhou, os olhos azuis ainda cheios de um amor profundo. Eu não mudaria nada. Cada passo, cada desafio, cada momento de incerteza nos trouxe até aqui, e eu sou grato por cada um deles. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz que só a presença dele lhe trazia. A vida deles era uma prova viva de que o amor, o verdadeiro amor, não se encaixa em roteiros ou em expectativas. Ele nasce onde menos se espera, cresce com a verdade e floresce com o tempo, transformando farsas em legados e desesperos em histórias de uma felicidade duradoura e significativa. E essa era a história deles, escrita a cada dia, com cada sorriso, cada desafio superado e cada novo sonho compartilhado. Os anos continuaram a passar, e a história de Daniel e dela se tornou uma lenda sussurrada nos corredores do império da família e nos bairros que o refúgio das histórias havia transformado. Clara e Lucas, agora jovens adultos, eram o testemunho vivo do amor e dos valores que os pais lhes haviam transmitido. Clara, com a alma artística herdada da mãe e a paixão pelos livros, dedicou-se à curadoria de novos programas no refúgio, expandindo as fronteiras da arte e da literatura para além do que sua mãe havia imaginado. Ela via em cada jovem que entrava pelas portas do centro cultural um reflexo de sua própria jornada, e sua capacidade de inspirar era um eco da paixão que a mãe havia semeado. Ela se tornou uma líder respeitada, não por sua herança, mas por seu próprio mérito e dedicação. Lucas, por sua vez, abraçou o mundo dos negócios da família, mas com uma perspectiva inovadora e um forte senso de responsabilidade social. Ele trabalhou ao lado do pai, modernizando as operações e buscando investimentos em empresas que também tivessem um impacto positivo na sociedade. Sua visão era a de que o sucesso financeiro deveria andar de mãos dadas com a transformação social, uma lição que aprendeu observando o trabalho incansável de sua mãe e a sabedoria de seu avô Elias. Ele era a ponte entre o legado empresarial e o legado social, garantindo que a fortuna da família continuasse a servir a um propósito maior. O refúgio das histórias cresceu exponencialmente, tornando-se um modelo nacional e até internacional de centro cultural comunitário. Ela, embora ainda envolvida na direção estratégica, passou a maior parte de seu tempo viajando, compartilhando a metodologia do refúgio e inspirando outras comunidades a criar seus próprios espaços de transformação. Sua voz, antes hesitante e marcada pela insegurança, agora era firme e inspiradora, capaz de mover montanhas. A cafeteria, seu primeiro empreendimento,
foi finalmente entregue a uma jovem gerente que ela havia mentorado, garantindo que o espírito do lugar continuasse vivo. Era um ato de desapego e de confiança, um sinal de que ela havia se tornado uma verdadeira líder, capaz de delegar e de ver o potencial em outros. A relação com Sofia, a matriarca, havia se transformado em uma amizade genuína e profunda. As duas mulheres, antes em lados opostos de uma batalha silenciosa, agora compartilhavam chás da tarde, confidências e risadas. Sofia, em seus últimos anos, reconheceu abertamente que a chegada da nora havia sido a maior bênção para a família, um catalisador para a felicidade de Daniel e para a renovação de um legado. Em uma noite de gala, celebrando os 20 anos de O Refúgio das Histórias,